Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje li com grande preocupação uma matéria publicada no jornal O Globo, cujo link deixarei na descrição deste vídeo. De acordo com a reportagem, haveria um grupo de ativistas acampados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que estariam recrutando voluntários para treinamento com táticas de guerrilha, com o propósito de, abre aspas, exterminar a esquerda, fecha aspas, e, novamente, abre aspas, tomar o poder para o povo, fecha aspas. Esse grupo seria inspirado nos ensinamentos do senhor Olavo de Carvalho e seria capitaneado por uma ativista ucraniana, ex-participante do grupo ultrafeminista Fêmen, e que aportou em terras brasileiras, foi inclusive, segundo noticiado pelo jornal, foi candidata a deputada federal nas últimas eleições em 2018 e que, a toda evidência, parece manter estreitas relações de amizade com duas deputadas federais bastante ligadas a Bolsonaro. Por que e em que medida essa reportagem me causou inquietação? Por várias razões que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Em primeiro lugar, segundo a reportagem, essa senhora, essa ativista ucraniana, viveria de uma remuneração de 3.000 e poucos reais mensais, que, segundo ela, seriam custeados por seus apoiadores. E aí já me pergunto, vocês tendem a crer que essa senhora teria se deslocado do outro lado do mundo para viver nos trópicos com 3.000 e poucos reais por mês? Acho pouco verossímil. Talvez devêssemos investigar os rendimentos dela e, sobretudo, a origem, a fonte desses recursos, que podem ser oriundos, sim, de dinheiro público, do meu, do seu, dos nossos impostos. Em segundo lugar, há um aspecto que me causa grande inquietação, que é a ocupação do espaço público. Muitos chamam de ocupação, mas eu chamo mesmo de invasão. E gostaria desde já de saber a que título aquelas pessoas se acham legitimadas a acamparem na Praça dos Três Poderes. Não vejo qualquer razão, em princípio, pela qual essas pessoas façam o jus a esse tipo de ocupação. E imagino até que esse tipo de acampamento possa desafiar eventuais ações possessórias, por esbulho, enfim, ações que questionem em juízo aquela ocupação do espaço público. Um último aspecto. Acredito que os verbos utilizados por essas pessoas, por essa ativista, a saber, os verbos exterminar e tomar o poder, por si só, já caracterizem crimes, já caracterizem, além de atitudes antidemocráticas e nada republicanas, já caracterizem o quê? O próprio dolo de matar, a intenção de matar, de aniquilar, exterminar, em bom português, em estrito português, significa matar, aniquilar. Então, creio que essas condutas devam ser averiguadas muito de perto, com muita atenção, e é em um momento como esse que nós devemos prezar, antes de mais nada, a autonomia da polícia, em particular da Polícia Federal, que deverá investigar essas pessoas, deverá investigar as ligações dessas pessoas, inclusive com o próprio presidente da República, que parece manter elos muito estreitos com esses grupos, parece participar de atos organizados por esse grupo especificamente, como temos comentado em reiteradas oportunidades aqui neste canal. Então,
creio que antes que as instituições desapareçam, elas devem tomar atitudes drásticas para tentar, entre aspas, cortar o mal pela raiz e investigar um grupo que possa estar usando táticas de guerrilha, como afirmado pelas próprias lideranças do grupo, e determinar as devidas penalidades, o cabimento das devidas medidas legais contra essas pessoas e contra todos os envolvidos nesses atos, incluindo políticos do primeiro escalão. O uso de forças para tentar exercer um poder paralelo, inclusive com táticas de guerrilha, não é algo novo entre nós. Se pensarmos, pelo menos desde a redemocratização, temos observado vários fenômenos de grupos que exercem, ou pelo menos tentam exercer, um poder paralelo ao poder constituído. E aqui abordaremos especificamente dois grupos cuja atuação, quer me parecer, tem sido bem marcante nos últimos anos. O primeiro deles é o grupo ligado a ligas camponesas, a grupos de invasores de terra que menosprezam, que afrontam a cada instante o sagrado e constitucional direito de propriedade, realizando constantes invasões de terra. Na política, esses grupos são tradicionalmente ligados a partidos identificados com a esquerda e com a extrema esquerda, e, além das violações constantes ao direito de propriedade, que é um direito do espaço privado, tampouco parecem se importar muito com direitos do espaço público, como, por exemplo, o direito da justiça de processar pessoas, de investigar, processar e até mesmo condenar certas pessoas. E por que estou dizendo isso? Quem não lembra da famosíssima bravata dita por um político muito popular entre nós, que foi condenado, preso, hoje está solto e que alardeava aos quatro cantos, antes de ser preso, que se a polícia, a justiça, porventura colocasse as mãos nele, a sociedade sentiria os efeitos da revolta do exército de Stedley. E aí, ele queria se referir claramente ao senhor João Pedro Stedley, líder do MST, Movimento Sem Terra, um dos movimentos mais proeminentes desses grupos aos quais estou me referindo. E vamos a um segundo grupo, que é o grupo das milícias. As milícias surgiram quase como uma força justiceira, entre aspas, que se pretendia a suprir necessidades de populações carentes, de bairros pobres e abandonados nas nossas cidades, onde o poder público não chegava. O poder público não se preocupava em fornecer suprimentos, em fornecer, como continua não se preocupando, em fornecer água, luz, gás a essas pessoas extremamente carentes. E aí começaram a surgir figuras ligadas à polícia, muitas vezes ligadas ao corpo de bombeiro, tanto na parte do pessoal da ativa, quanto já na parte de pessoas aposentadas, policiais aposentados, bombeiros aposentados, que começaram a se passar por verdadeiros justiceiros, verdadeiros padrinhos dessas comunidades. Só que tal padrinhesco tinha um preço muito elevado, e o preço era o constrangimento dessas pessoas, é uma verdadeira extorsão exercida contra essas pessoas, sobretudo as pessoas, as camadas mais pobres da nossa sociedade, em troca do suprimento de
itens básicos, como, por exemplo, gás, luz e até mesmo alguns itens de mercado. Lembremos, para vocês que acompanham o noticiário, que certos grupos milicianos, em particular aqui no Rio, chegam a proibir que moradores de comunidades muito carentes, de certas favelas, compareçam a supermercados, procurem o abastecimento de seus itens em supermercados, já que essas pessoas são constrangidas, são ameaçadas de morte para adquirirem esses itens na venda no mercado pertencente às milícias. Na política, as milícias parecem ser tradicionalmente ligadas a grupos, a facções de políticos que defendem as ditas políticas de lei e de ordem, que são políticas de endurecimento de normas criminais, e, em particular, a família de Bolsonaro. Esse suposto elo entre Bolsonaro e as milícias parece ter ficado bastante evidenciado quando do episódio Queiroz e quando da divulgação da formação do gabinete de Flávio Bolsonaro quando deputado estadual aqui no Rio. Apenas para esclarecer quem não souber, praticamente todo o gabinete do então deputado estadual Flávio era composto por ou milicianos condenados ou por familiares destes milicianos. Então, mostramos as conexões muito próximas entre esses dois grupos que tentam exercer poder paralelo e os políticos que efetivamente governam. Uma relação curiosa entre o poder paralelo e o poder oficial. E agora vem o último questionamento. O que vocês acham que legitima a atuação desses poderes paralelos que, reitero eu, usam táticas de guerrilha, táticas intimidatórias, táticas criminosas? Em outras palavras, o que vocês acham que leva as pessoas, leva populações inteiras a aderirem a esses grupos, ou às tais ligas camponesas, ou às milícias, ou ao grupo que está sendo recém-formado e capitaneado por essa ativista ucraniana e aparentemente bem ligado ao presidente da República? De onde vocês acham que vem essa legitimação? E aí sugiro dois fatores. Em primeiro lugar, um baixíssimo nível de escolaridade, de ensino da nossa população, que faz com que pessoas de poucas letras, que mal sabem realizar as 4 operações aritméticas, mal sabem compreender um texto básico, não um texto com insinuações ou maiores complexidades, um texto básico, faz com que essas pessoas apresentem uma adesão fácil a esses grupos de poder paralelo, desde que tais grupos supram algumas necessidades básicas, como cestas básicas, alguns alimentos, uma casa para morar, necessidades básicas. Esse é um ponto. E o segundo ponto, talvez até mais importante que o primeiro, creio que boa parte da legitimidade desses grupos provenha da perda de legitimidade dos poderes oficiais, como se fossem vasos comunicantes. Enquanto um perde legitimidade, o oficial, o outro ganha. Por quê? Porque o que vemos no Brasil são os membros, ou boa parte dos membros dos poderes oficiais, envolvidos até os dentes em escândalos de corrupção, de nepotismo e, além de todos esses vícios, totalmente incapazes de responderem às demandas de uma população inteira. Que tipo de demandas? Demandas por saneamento básico, por luz, por acesso a transporte, acesso a escolas. Então, toda essa ineficiência, essa falência dos poderes oficiais acaba, a meu ver, alimentando esses poderes paralelos. Contudo,
Creio eu, e assim pensa uma pessoa bastante conservadora e cética, como eu sou, creio que, a despeito de todos esses enormes vícios de boa parte dos membros dos poderes oficiais, creio que as mudanças devam ser feitas de acordo com as normas do Estado de Direito dentro das instituições e não fora delas, não mediante arrobos jacobinistas de qualquer lado que seja por ligas camponesas, por milícias ou por essa ativista russa inspirada pelo guru do presidente. De modo algum, temos que frear, temos que deter o quanto antes esse tipo de avanço que ameaça o nosso Estado de Direito e a nossa democracia. E não poderia encerrar esse vídeo sem deixar aqui minha homenagem às mães no dia de hoje, Dia das Mães. Vocês podem alegar que o Dia das Mães seja apenas uma convenção, mas os nossos principais valores da sociedade são convenções. Pensem, as leis são convenções, o Estado é uma convenção, o nosso próprio nome é uma convenção. Então, respeitemos as convenções e aproveitemos o dia de hoje, o mote do dia de hoje, para homenagearmos as mães, para homenagearmos a figura da mãe, dessa mulher tão valente. E aí não estou me referindo apenas a uma mulher que geste e que dê à luz a uma criança, porque esses são fatos, são condições biológicas que por si só não demandam um esforço individual de alguém, da mulher. Não, não estou me referindo a uma mulher que apenas desempenhe essas funções biológicas. Estou me referindo às mães, aquelas mães que nos alimentam desde muito pequenos, quando somos completamente iletrados, desdentados, quase animaizinhos frágeis, que não sabemos andar, que não sabemos sequer falar por nós mesmos, que necessitamos visceralmente daquela figura materna. Agradecemos a essas mães no dia de hoje por todo o amor, todo o carinho, todo o apoio que elas nos dão desde o nascimento e ao longo de toda a vida, e, sobretudo, por um aspecto que poucas pessoas costumam comentar, mas que eu pretendo comentar no vídeo de hoje. Agradecemos a elas pelos nossos primeiros não, por frearem os nossos impulsos, por nos ensinarem a nos tornar seres humanos civilizados, capazes de um convívio social minimamente harmonioso. Se não fosse por essas mulheres que nos dizem os primeiros não, que nos dizem não pode fazer uma determinada coisa, não pode quebrar tal objeto, não pode entrar num cômodo sem permissão, não pode interromper alguém que estiver falando. Se não fossem esses primeiros não, continuaríamos, na nossa bestialidade primitiva, lá do nosso berço. Então, agradecemos a elas por tudo, pelo amor, pelo carinho, pelo apoio e, sobretudo, pelos freios, pelos nãos que nos permitem nos tornar animais civilizados que aprendemos a conviver em sociedade nesse primeiro núcleo, nesse fortíssimo núcleo social, que é o núcleo da família. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.